Os filmes slasher são conhecidos unicamente por um cara que vai lá, faz pouco investimento e tem altíssimos retornos na bilheteria. Investe 100, volta 1 milhão. É quase que isso. E nesse vídeo aqui você vai descobrir quais são os 10 filmes slashers que mais lucraram nas bilheterias. Simbora! Nerds Slashers aqui para mais um vídeo. Dando início no nosso evento de Halloween daqui do canal, iremos falar aqui hoje dos filmes slashers que mais fizeram dinheiro nas bilheterias. Que pode parecer que não, mas sim, a galera do slasher faz muita grana, porque os caras investem muito pouco e tem retornos altíssimos. Mas claro que para fazermos isso teremos algumas regras. Primeira regra, só poderá entrar os filmes originais. Não iremos contar as sequências aqui, porque senão a lista inteira terá só a sequência de Sexta-feira 13, Halloween e Pânico, porque fizeram muita grana querendo ou não esses filmes. Sexta-feira 13 e Halloween nem tanto, mas Pânico estaria literalmente todos os 6 filmes da franquia aqui. Então não vamos contar as sequências, somente os originais. E lembrando também que vamos considerar os valores originais de cada produção da bilheteria de cada ano que foi lançado. Não vamos fazer arredondamento de inflação, porque daria muito mais grana hoje em dia, eu sei, mas vamos usar ali a base do ano que foi lançado. E mais uma coisa, nessa lista aqui só vão entrar aqueles que são filmes e slashers, mas não é qualquer slasher, é slasher mesmo. Aquela fórmula que todo mundo conhece. Um vilão muito icônico que persegue jovens e matam eles. Ou seja, o tipo de filme que a gente mais gosta. Então deixa um like aí para começarmos e já se inscreve no canal para acompanhar o evento de Halloween daqui do Speed Nerd, que teremos vídeo pra caramba esse mês. Simbora! Em 10º lugar, O Massacre da Serra Elétrica, de 1973. Massacre da Serra Elétrica é um dos filmes slashers mais importantes de todos os tempos. Não só dos filmes slashers, também como todo o terror. A importância que esse filme tem para o slasher é muito difícil de se dizer, porque ele literalmente foi o filme mais formulaico que existiu ali na década de 70, que depois veio se tornar uma febre nos anos 80, pois ele literalmente foi o início de tudo. Ele não é de longe o melhor slasher e nem realmente é o principal que deu o boom, que mostrou para o mundo como se faz um slasher. Mas vamos dizer que ele introduziu os principais conceitos, que depois a galera mais tarde foi lá e fizeram outros filmes que vamos falar aqui ainda nessa lista, e estouraram o gênero, e foi lá a década de 80 inteira e 90 saindo filme slasher. Com a direção de Tobe Hooper, um cara que adorava fazer críticas sociais fodas, ele viu ali muitas críticas que estavam rolando na época do assassino Ed Gein e decidiu transformar isso num filme, para ele meter a crítica dele em cima ali das mídias e ainda fazer um bom filme de horror. E vamos dizer, o cara conseguiu, porque Massacre da Serra Elétrica de 1973 é um filme podre, cru e até meio nojento de se assistir, porque ele não parece um filme. Você vê aquela porra e você acha que é tipo um documentário, que tinha uma galera morrendo ali e tinha um monte de câmera espalhado pra tudo quanto que é lado. Ele é um filme lento, que vai devagar, vai construindo, e tem um vilão icônico que é o Leatherface, um maluco insano, gordão, que usa uma motosserra muito da bolada. O Leatherface, ele veio com essa imagem cru, diferente de tudo que já existia ali na época, porque ele era um cara aparentemente normal, um ser humano, querendo ou não, que usava uma motosserra, era um doidão da cabeça e usava uma máscara feita de pele. E um diferencial do Leatherface para alguns outros assassinos ali da sua época é que ele simplesmente chegava e matava logo. Não tem essa de ficar torturando ou perseguindo, é porrada, chão, morreu e é isso aí. E claro, a coisa mais legal, que era a famosa crítica ali que o Tobe Hooper queria fazer, que era o Leatherface fazer as incríveis e as obras mais geniais da sua carreira, que eram as máscaras de pele. Além dos objetos, dos móveis e tudo aquilo que é muito cru, que foi lá e arrebentou demais na bilheteria. Um filme feito com muita pouca grana, que compra um barrigudinho e 2 piraquê, $1.400 apenas, para um filme daquela época ainda era muito, mas muito pouca grana. E o filme conseguiu arrebentar nas bilheterias, mesmo com a crítica falando muito mal na época, e ele sendo banido em vários lugares, porque a violência era um pouco gráfica e muito horrorosa pra muita gente. Ele fez aí 30 milhões na bilheteria de todo o mundo, sendo esse um dos filmes de horror mais importantes do século. Se você nunca assistiu o Massacre da Serra Elétrica original de 73, esse é um dos filmes obrigatórios para você assistir nesse Halloween. Em nono lugar temos O Brinquedo Assassino.
Ali na década de 80, depois da febre que foi Halloween e Sexta-feira 13, tava surgindo assassino slasher ao monte. E literalmente todo mundo igual, porque era uma porrada de personagens que você metia qualquer arma na mão deles, botava ele pra caçar uns jovens e é isso aí, dava grana pra porra. Mas chegou uma hora que a galera começou a cansar, falou, pô, não tem nada diferente, só tinha ali mais ou menos nosso amigo Freddy Krueger e tava ficando chato. Só que aí chegou esse tempo, chegou o ano de 1982 e um cara muito conhecido por nós chamado Don Mancini criou o Brinquedo Assassino, inspirado supostamente num caso real. Ele trouxe para a telona o famoso Chuck, o Charles Lee Ray, que era um assassino que passava sua alma para um boneco, e esse bagulho deu tão certo e fez uma puta de uma grana. Isso porque a direção desse filme e a produção dele como toda é uma produção bem interessante e não foi muito burra, principalmente porque a ideia de um brinquedo que mata pessoas poderia ser uma baita de uma cagada, principalmente naquela época, que tava todo mundo acostumado com Jason e Michael Myers causando matanças. Mas o Chuck, pelo fato dele ser um boneco, chamou muita atenção. E o segundo fato é de eles não mostrarem muito o boneco, melhorou ainda mais a situação, porque o filme ficou ainda muito melhor e te criando um suspense muito legal, e principalmente pelo fato do Chuck não se levar a sério. Ele faz piadas, ele fala muito e mata a pessoa na facada, que é a parte mais interessante do filme, logicamente. Brinquedo Assassino teve um orçamento de 9 milhões para ser produzido. Você pode imaginar, puta que pariu, isso é um preço muito alto para um slasher. Realmente, é muito caro para ser um filme slasher, mas pense bem na qualidade que o Brinquedo Assassino tem, porque o Don Mancini sabia que o bagulho tinha que ser tão bem feito que o orçamento teve que ser muito alto para produzir os famosos animatrônicos do Chuck que foram usados para fazer os movimentos do boneco, então por isso o orçamento é até que bem altinho. Chuck arrebentou nas bilheterias e fez 44,2 milhões em todo o mundo, fazendo um sucesso extraordinário. A crítica, como sempre, foi bem mediana, mas o público, que é o público, amou. Tanto que Brinquedo Assassino virou uma das sagas de terror mais famosas de todos os tempos e todo mundo lembra. Toda vez que você pergunta para alguém, cite o nome de um assassino slasher, o Chuck sempre vai estar nessa lista aí, pelo menos nos 5 primeiros. A Hora do Pesadelo. Ali na década de 80, quem predominava o horror slasher era Michael Myers e Jason Voorhees. Era a continuação a dar com pau de Halloween e de Sexta-feira 13. Era tanta continuação, mas tanta continuação, que ninguém mais aguentava ver. Mas ali em 1984, quem chegou foi ele, o mais diferente dos assassinos slashers, o Freddy Krueger. O Freddy é um assassino muito terrível e muito diferente, principalmente pelo fato dele atacar pelos sonhos, porque quando você dorme, ninguém escuta você gritar. A ideia de trazer um assassino que atacasse as pessoas enquanto elas sonhavam foi um bagulho tão diferente pra época que a crítica simplesmente pagou um pau insano pra esse filme. Além da obra ser maravilhosa e os personagens quase que todos bem escritos, ele trouxe pro estrelato ninguém menos que Wes Craven, que mais tarde faria um filminho que a galera daqui do canal ama pra caramba. O diferencial do Freddy Krueger é o que faz a gente gostar dele, pelo fato dele atacar nos sonhos, mas não só por isso, mas sim pelo background do personagem, que na época era para ser literalmente um amolestador de crianças, mas ele deu uma modificadazinha, porque achou que seria um termo muito pesado pra época, e realmente é pesado até hoje. Mas funcionou muito bem mesmo com essas pequenas alterações, e baseados de novo em casos reais, Wes Craven criou ali um dos vilões mais icônicos de todo o terror. Assim como Chuck, Freddy Krueger tá na lista pelo menos de qualquer pessoa que goste de terror, na minha visão aí. Se você pedir pra qualquer pessoa citar algum assassino slasher, Freddy Krueger certamente estará na lista, porque ele chegou chegando desbancando tanto o Michael Myers quanto o Jason Voorhees, e o cara chegou brilhando. O orçamento do primeiro A Hora do Pesadelo foi de 1,1 milhão, e até eu fiquei muito surpreso com isso, porque o filme não tem uma produção tão boa. Mas alguns efeitos ali são muito bons, como o geyser de sangue, as maquiagens também são excelentes nesse filme, e tem um probleminha ou outro no filme que acabou envelhecendo um tiquinho mal, mas é um filme excelente de horror e um slasher quase que perfeito. Tudo isso combinado com a atuação excelente do Robert Englund, assim como a direção espetacular do Wes Craven, que fez o filme render 57 milhões nas bilheterias de todo o mundo, se tornando aí a 8ª colocação na posição dos slashers mais lucrativos da história. Em 7º lugar, Sexta-feira 13. Eu sei, pensou em assassino que mata um monte de gente, vem na cabeça ele mesmo, Jason Voorhees. O Jason Voorhees é um assassino mais importante talvez aí de toda a cultura pop, porque você pensou em assassino, cara, ele é o primeiro, a máscara de rock é emblemática, mas querendo ou não, nosso amigo Jason, como você deve saber, ele não tá no primeiro filme da franquia.
quem é o assassino no primeiro Sexta-feira 13 é a mãe do Jason, a Pamela Voorhees. E como você deve saber, Sexta-feira 13 foi criado pelo Sam Cunningham e o Victor Miller. E esses caras, eles eram uma galera que só queria fazer uma grana. Eles estavam precisando ali pagar umas contas, coisa de que todo brasileiro sabe muito bem como que é, e decidiram imitar literalmente o que eles viram em Halloween. Os caras viram Halloween no cinema, amaram e falou: rapaz, muito bonito, muito legal, faz muita grana, parece não ser difícil, vou copiar, mas vou fazer diferente. Essa literalmente foi a ideia que surgiu Sexta-feira 13. Porque se você reparar os dois ali, é literalmente o mesmo filme. Só muda as situações, os assassinos e os personagens, que em Sexta-feira 13 são um pouquinho mais chatos. Mas, querendo ou não, Sexta-feira 13, lançado em 1980, tem a sua importância cultural como um dos principais slashers de todos os tempos. E, afinal de contas, é um filme excelente, muito bom. Ele segue ali a cartilha do slasher certinho, porque, querendo ou não, ele foi um dos filmes que definiu esse gênero para sempre. E isso é uma coisa que ninguém vai tirar desse primeiro Sexta-feira 13. E ele fez grana pra caramba. E ele custou um pastel e uma Coca-Cola. Com um orçamento mais ou menos de 550 mil dólares, eles criaram Sexta-feira 13 e todas aquelas mortes inventivas e toda aquela trama maravilhosa que a gente vê lá no primeiro filme, e com certeza com a maquiagem do Tom Savini, que é excelente, que é a melhor coisa do filme, que garantiu aí 59,8 milhões na bilheteria. É uma parada muito insana de se ver. Sexto lugar, Halloween, 1978. Cara, e assim, com certeza na lista das maiores bilheterias e literalmente com alguns dos filmes mais importantes de todo o gênero slasher, que é Halloween, dirigido pelo mestre John Carpenter. Nosso amigo John Carpenter aí, cara, é um gênio. Ele foi chamado para esse projeto que não tinha nada a ver com o que a gente viu lá no filme, e o cara mudou completamente tudo no filme e transformou num dos melhores filmes de horror de todos os tempos. Halloween de 78 é um clássico absoluto e é excelente até hoje. É um filme que consegue atravessar anos e anos e anos e anos, como vem fazendo aí ao longo dos tempos, tendo um ritmo extremamente perfeito. Muita gente pode dizer que o filme é lento, porque essa galera de hoje em dia, sei lá como é que é, né? Velozes, Furiosos, explosão, explosão, explosão. Mas Halloween, ele segue, ele tem um jeito, ele tem o tempo dele, e ele trouxe pra nós um dos vilões mais importantes de todos os tempos, que é o Michael Myers, o The Shape, a forma. Uma pena que, como sempre, as continuações meio que deram uma cagada nisso, mas o Halloween de 78 continua sendo o melhor filme de toda essa franquia, muito fácil, e tem a sua importância cultural, tanto para a cultura pop como para o cinema de horror. É um filme excelente, maravilhoso, todo mundo que assiste gosta, eu acho. E é um daqueles filmes obrigatórios para todo mundo que se diz fã de terror. Se você é fã de terror e vem me falar que nunca viu Halloween, meu amigo, esquece, você não gosta de terror. Porque pense num filme que foi muito barato de fazer e que rendeu muita grana. Tem um dos times mais lucrativos da história, porque o investimento foi bem pouquinho, foi muito pouco, foi minúsculo para dizer a verdade, comparado às grandes produções que estavam saindo na época, como Star Wars. Halloween de 78 teve um orçamento mais ou menos de 300 mil dólares. Isso é dinheiro que não dá pra comprar nem uma picanha e um pacote de rosquinha no mercado. Mas ele conseguiu fazer um filme excelente que rendeu aí 70 milhões nas bilheterias de todo o mundo. E é um filme excelente, é um filme que, tipo, que você assiste hoje, amanhã, depois, se daqui a 30 anos, você vai achar ele maravilhoso, porque é um filme quase que sem defeitos. Quase. E esse é um dos filmes que você tem que ver todo mês de outubro, principalmente no dia 31, você tem que ver Halloween. Porque ele é o filme do Halloween, ele tem o eterno vilão Michael Myers, o mal encarnado. E possivelmente aí um dos melhores, ou se não, o melhor assassino slasher de todos os tempos. Em quinto lugar, A Casa de Cera. Esse aqui é um filme que eu, em particular, não sou lá muito fã, mas ele é um filme realmente muito importante, porque A Casa de Cera, ele chegou ali em 2005, num jeitinho bem... numa época que o slasher já tinha caído muito, só tava tendo continuação de Pânico na Floresta, que era uma porcaria, mas ele chamou muito bem a nossa invenção pela história, que é até interessante. Ou não, porque é literalmente toda a história de todo o slasher, que é um grupo de jovens que vai pra algum lugar, se perde, são pegos por um assassino e se fodem. Literalmente é isso a história da Casa de Cera. Mas o diferencial da Casa de Cera é o que acontece com esses personagens em si, que eles são transformados em bonecos de cera, olha só. E uma coisa que eu gosto bastante de A Casa de Cera é a maquiagem. A maquiagem nesse filme eu acho muito boa. A história em si é clichêzaça, é aquele filme padrão dos anos 2000 que simplesmente pega a cartilha que já funciona, isso aqui, evento aqui, e repete tudo igual, não traz quase nada de novo, a não ser a forma que as pessoas morrem e o assassino em si, que não são as pessoas em cera, ou em bonecos de cera, pra dizer a verdade.
Mas é um filme divertido pra caramba aí pra você assistir no mês de Halloween, que você tem que ver um filme de terror todo dia, né, por favor. A Casa de Cera teve um orçamento de 40 milhões de dólares. É um dos filmes slashers mais caros de todos os tempos. Nem aqueles filmes que a gente vê hoje em dia fala, puta grela, esse filme é maravilhoso. A Casa de Cera não é tão bom quanto parece. É divertido pra caramba, mas não é um filme excelente, não chega nem aos pés dos que a gente citou aqui, pelo menos na minha visão. Mas é um filme que custou muito caro, custou 40 milhões. E ele fez 70 milhões nas bilheterias. 70 e 100 milhões, por isso que ele tá acima de Halloween. Mas querendo ou não, cara, não é um filme que merecia toda essa grana, porque não é tão bom assim. É divertido, é um filme ok, é um filme bem ok pro terror slasher, mas ainda assim, cara, ele tem um grande fardo aí de quase que não conseguir se pagar, porque ele fez só 30 milhões de lucro e ele custou 40 milhões, mano. Como é que um filme de terror slasher custa 40 milhões? Provavelmente seja a maquiagem, que ali, pô, os caras, rapaz, vai usar maquiagem, vai usar cera assim pra caralho, hein? E um ponto curioso que eu queria falar aqui é que o Jared Padalecki tá nesse filme, o Sam do Supernatural. Então é por esse motivo que eu vi. Em quarto lugar, Lenda Urbana. Bom, esse daqui é um famoso filme teen slasher, que surgiu ali após 1996 com o lançamento de Pânico, onde geral decidiu copiar Pânico para fazer um novo filme de horror, divertidinho para o público, para as massas, que todo mundo devia amar. E Lenda Urbana, esse filme que virou uma lenda urbana, todo mundo gosta. Ou deveria, pelo menos, porque é um filme bom, não é um filme genial, não é aquele slasher tipo Pânico, ou Halloween, ou Hora do Pesadelo que você vai falar, caralho, esses caras são putamente criativos pra caramba. Mas não, é um filme divertido pra caramba. Ele tem uma ideia muito diferente, que no caso é trazer o conceito de lendas urbanas para o seu assassino, que querendo ou não é nada icônico, porque o que faltou em Lenda Urbana pra mim é um assassino ser um pouco mais marcante. Ele não tem uma máscara legal, ele não tem um visual tão interessante. A única coisa interessante pra mim nesse assassino é que ele usa as lendas urbanas que tem muito lá nos Estados Unidos. Que pense num lugar pra ter lenda urbana é os Estados Unidos. E Lenda Urbana, ele é um filme que, tipo, divertido de se ver, cara. Ele é um filme que você não enjoa. Se você pegar e ver ele hoje e ver semana que vem, você vai gostar. Se você pegar e ver na próxima semana, você talvez goste ainda. Agora se você ver de novo, aí você vai começar a odiar o filme, que você vai ver os problemas. Porque não, ele tem problema. Todo filme slasher tem problema. Eu acho que não existe slasher perfeito, mas Lenda Urbana é um filme também ok. Ele é um teen slasher muito bom, muito divertido e, cara, que eu aconselho pra quem nunca viu assistir. Porque, querendo ou não, ele é bom o suficiente, porque a crítica acha mais ou menos. Muita gente acha mais ou menos, porque, cara, ele é um filme que entrou num esquecimento tão grande que as pessoas nunca ouviram falar desse bendito filme que é a Lenda Urbana. Pense assassino slash, ninguém lembra do assassino disso aqui, que por alguma razão não tem nome, o nome do assassino, o nome do assassino o que é? Lenda Urbana? Mas ele é um filme bem genial, que conseguiu ser bem diferente ali daquela maçaroca que tava surgindo ali nos anos 90, todo mundo metendo Sharingan pra cima de Pânico, e ele também meteu, mas teve a sua identidade, que foi trazer as lendas urbanas pra dentro desse filme. O problema em Lenda Urbana pra mim é que ele parece muito Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. É muito igual, cara. Mas ele consegue sair bem ali no seu próprio quesito, que é explorar as lendas urbanas, mostrar os seus personagens, que a maioria deles são muito chatos, mas é divertido. Tem uma Final Girl muito legal, tem um assassino que depois que tira a máscara ali, que eu não vou dar spoiler, muito legal também. Eu gosto muito ali do assassino quando tá sem a máscara, por exemplo, eu acho muito interessante. Já as continuações, cara, uma porcaria todas as duas. A segunda vale a pena ainda pra você ver num sábado à noite ali, mexendo no telefone sem fazer nada, só botar na televisão, deixar passar, gastar uma luz. Porra, mas o terceiro não dá. Mas o primeiro e o segundo, divertido. E o primeiro é tão divertido que um orçamento de 14 milhões, não se espante, que ali nos anos 90 era muito comum ter isso aí. Pânico teve mais ou menos essa média, porque os caras investiam num elenco muito legal. Inclusive o elenco desse filme Lenda Urbana é um elenco muito bom. São personagens chatos? São personagens chatos. Eu acho chatos os personagens. Mas os atores são bons, são excelentes, atuam muito bem, convencem a gente dos perigos, algum menos do que outros. Então por isso que o orçamento é um pouco mais inchado. Mas é um filme bom, tanto que rendeu aí 72,5 milhões nas bilheterias. Uma pena que ele caiu no esquecimento do slasher, porque ele é bem divertido. As pessoas não lembram de Lenda Urbana. O filme literalmente virou uma lenda urbana. Tanto que o Lenda Urbana 4 nunca saiu e, pelo visto, não vai. Eu queria muito ver, porque aquele 3 é horroroso, difícil de ver, dói. Em terceiro lugar, temos um filme bem recente, A Morte Te Dá Parabéns. Esse é um filme que eu gosto bastante, ele tem um conceito interessante, ele tem um assassino muito igual a todos, mas diferente também, querendo ou não. E, cara, é um filme divertidíssimo. O Christopher Landon, que é o diretor aí que vai dirigir o próximo Pânico, Pânico 7,
foi o cara responsável por esse filme. Ele implora por fazer uma terceira continuação, já não é de hoje. Mas ainda assim, cara, o primeiro é bom. Porque o segundo já é ruim, mas o primeiro ali, A Morte Dá Parabéns, é muito legal, porque o filme todo é muito bem construído, tem o lance do looping temporal que todo mundo gosta, tem um assassino que é legal, é bem difícil de esquecer aquela cara de bebê ali matando as pessoas, então é um filme bom, é um filme ok, lançado ali em 2017 com um orçamento mais ou menos de 4,8 milhões, pra você ver, o orçamento foi menor do que Lenda Urbana lá atrás. Ele tem uma direção, tipo, interessante. O Christopher Landon manda bem. Ele tem um time muito legal ali, tipo, de horror, terror, de comédia e suspense. Ele consegue equilibrar muito bem nesse filme em particular. O A Morte Dá Parabéns 1, ele consegue equilibrar muito bem. Mas, aquela coisa, né? A sequência, como sempre, deu uma decaída. Tanto que o A Morte Dá Parabéns 3 tá virando uma lenda urbana também, né? Mas o filme é bom, tem uma protagonista ali, a Final Girl, é excelente, maravilhosa. Muita gente quer ver ela em Pânico 7, principalmente. Cara, e é um filme bom, é um filme divertido, é um filme que, tipo, que você vê mais de uma vez e gosta. Já não dá pra dizer o mesmo da sequência, que é muito ruim. E fez 125 milhões na bilheteria. Em segundo lugar, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Lá em 1996, como você deve saber, Kevin Williamson lançou a saga Pânico, ou melhor, o filme Pânico, que foi um sucesso absoluto e deu origem a um subgênero dentro do horror slasher, que é o slasher teen, ou o teen slasher. E em 1997 ele pensou, em Pânico eu zoei os filmes de terror, agora eu vou mostrar como pode funcionar os filmes de terror. Então ele criou Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que é um filme slasher, bem slasher mesmo, porque a cartilha total, máxima do slasher tá nele. Tem todos os clichês que você pode imaginar nesse filme. Porém, muito diferente do que muita gente pensa ou lembra, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado não é um filme ruim. Ele é muito divertido, ele tem coisas ele tem coisas muito integrantes ali da época da década de 90. Ele é um filme muito anos 90, que você olha assim, você bate anos 90, na hora vem na sua cabeça. E ele funciona muito bem para aquela época. Além de ter um assassino ali bem curioso, pra se dizer, que é um pescador que manda cartinhas para pessoas. E por ter um título muito chamativo, mas muito chamativo mesmo, que é um título enorme, até chato demais de se falar, que é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Longo pra caramba. E a importância desse filme é uma parada muito curiosa, porque ele se sustentou ao longo dos anos como sendo literalmente um filme muito parecido com Pânico, só que não tão bom quanto o Pânico. O que chamou a atenção mesmo nem foi nesse filme em si, porque muita gente não faz nem ideia de que esse filme existia, principalmente a galera que nasceu ali por volta dos anos 2000 a 2010, porque a galera que nasceu nessa época não conhecia esse filme. A partir do Todo Mundo em Pânico que eles conheceram. Todo Mundo em Pânico é uma comédia que todo mundo já assistiu. E o primeiro Todo Mundo em Pânico parodia muito Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado ganhou muito sucesso a partir de Todo Mundo em Pânico, que era ali uma paródia tanto de Pânico quanto de que Eu Sei No Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então ele ficou muito conhecido ali pelo seu nome curioso, por ser um filme bem ali da década de 90 mesmo, que lembra bastante. Se quer ver um filme anos 90, você vê Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E Todo Mundo em Pânico levou muito hype dele. De novo, é um filme bem divertido, bem tranquilo de se ver, bem intrigante, bem interessante. Tem um assassino curioso, tem personagens curiosos, tem um elenco até que legalzinho. Mas é aquele filme, tipo assim, que você vê só por ver, botar na televisão pra ver. Não é um slasher excelente, muito marcante. Ele é marcante pelo nome, que é muito longo e muito difícil de se esquecer. Mas é um filme que, querendo ou não, a comunidade do horror slasher gosta. Ele teve um orçamento até que bem gordo, que foi de 17 milhões, que me surpreende muito, que a produção desse filme não parece grandes coisas para ter um orçamento tão grande. Talvez os atores comeram muita coisa ali, ou alguma outra coisa, mas querendo ou não, cara, é um orçamento muito grande. Mas que ele fez dinheiro, ele fez, que entre os originais, ele é a segunda maior bilheteria existente, que é uma bilheteria de 125 milhões,300 mil dólares, ou seja, é um filme que fez muita grana na sua época ali, logo após Pânico, porque ele é um terror teen slasher, aquela coisa teen, jovem, que todo mundo gosta muito. Então ali a galera pegou muita referência com Pânico, foi ver, ele fez muita grana, e ele é um filme divertido, cara. Ele é um filme que até hoje se sustenta bastante, e todo mundo que vê, curte. E agora, o número 1, o filme slasher que mais fez dinheiro em toda a história, sendo um original, logicamente, é ele mesmo, o queridinho de todo mundo aqui,
Pânico. Pânico é a franquia que lançou ali o original e tá no top 1 dos originais, pelo menos como o filme mais lucrativo de todos, que fez muita grana. Pânico fez 173 milhões nas bilheterias. E eu nem preciso falar muito aqui desse filme porque todo mundo conhece. Mas vamos falar um pouquinho dele sim, é claro. Pânico é aquela saga diferente de todos que você já viu, porque ele faz uma coisa que nenhum filme até então tinha feito, que era zoar os filmes de terror. Porque na década de 70 e 80 teve slasher a dar com pau e surgiram ali milhares e milhares de clichês que todo mundo copiava, formulava e fazia um novo filme, tanto que todo mundo ali pegou a levada de Halloween, Sexta-feira 13 e fez filme um atrás do outro, encheram o rabo de grana. Mas chegou a um ponto que cansou, ninguém mais gostava de slash, estava chato já, nenhum filme era interessante ou agradável. Mas aí surgiu ele, o jovem Kevin Wilson, com a ideia de Pânico e juntou com o cara, aquele mito que fez A Hora do Pesadelo, Wes Craven, nosso amado Wes que está lá no céu, e os dois criaram ali Pânico e trouxeram o eterno vilão mais integrante, até o mais interessante na minha visão assim, o Ghostface. Porque apesar do Ghostface ser um humano, cara, ele é um cineasta, ele curte muito filme de terror, ele é literalmente um fã de filme de terror, ou seja, o que nós somos, e o cara manja muito. Então essa ideia de trazer um assassino muito marcante, com um visual bem interessante, que é o cara de fantasma, além de uma máscara muito barata, todo mundo conhece, inclusive aqui no Brasil, foi muito usada no carnaval durante alguns anos, e um cara que é muito fã de terror, que faz pergunta para suas vítimas sobre filmes de terror, e se ela acertar elas morrem, se elas errar elas morrem também, e por ter ali uma final girl muito boa, e por ter ali um elenco muito bom. O elenco de Pânico é um dos melhores que eu já vi em todos os filmes slash, porque não só porque é uma galera boa, mas sim porque é uma galera que funciona bem, parece que tipo deu um match em todos os atores ali, e eles realmente atuam muito bem. Ele é um filme típico dos anos 90, você bate o olho e você vê que é anos 90, mas ele se consagrou ao longo dos anos e funciona bem até hoje. Se você nunca assistiu Pânico e pegar pra ver hoje em dia, você vai gostar, porque é um filme excelente e é uma daquelas filmes que dá pra você ver no Halloween muito bem, porque ele é um filme que tem inspirações em Halloween, assim como outras sagas, e ele funciona muito bem. É um filme de horror excelente e a galera aqui no canal principalmente ama esse filme, tanto que aqui a gente já fez mais de 50 vídeos só sobre Pânico. Ele teve um orçamento até que bem inchado, ali pros anos 90, de 15 milhões, mas isso porque ele apostou muito em trazer uma galera competente, principalmente para a área dos atores, para fazer ali os protagonistas, como a Neve Campbell, que deu vida à nossa eterna Sidney Prescott, Courtney Cox como Gale Weathers, o David Hackett como Dewey, o Matt Leary como o Stu, o Scott Urich como Billy, que é um personagem maravilhoso, para não dar spoiler para quem nunca viu. Todo mundo gosta de Pânico e é o tipo de filme que você não acha chato. Você pode ver, não entender, mas você não vai achar chato. E Pânico tem a principal coisa e a mais importante. É a única, eu afirmo com certeza de novo, fora as que estão surgindo agora, tipo Rua do Medo, é a única franquia slasher que todos os filmes são bons. Todos, sem exceção. Não tem filme ruim. A franquia tem 6 filmes, partindo para um 7º agora, e nenhum deles é ruim. Algum ou outro tem um problema, como é Pânico 3, Pânico 6 também teve alguns problemas, mas são filmes excelentes. É um filme que você vê, senta, se diverte e começa a ver tudo de novo, se diverte e assim fica no loop infinito por mim. Eu sei que você deve estar pensando o seguinte: tá, você falou aqui pra mim os filmes originais, contando só os originais à risca dos mais lucrativos da história. Mas tirando esse lance de original, qual é o filme slasher que mais fez dinheiro na história? Curiosamente, não é Pânico. Pânico não fez mais dinheiro que todos os slashers. Muita gente acha que é It a Coisa ou qualquer outro filme disso aí, mas It a Coisa não é slasher. Entre todos os slashers, que quem fez o mais dinheiro, entre todos mesmo, esse universo tipo enorme, é ele mesmo, o mais importante slasher de todos, Halloween. E não é o de 78, logicamente, você viu aqui que ele só fez 70 milhões. O filme slasher que mais fez dinheiro é Halloween de 2018, que é, cara, maravilhoso. É um filme excelente também. E ele só não entrou nessa lista aqui porque eu quis considerar aqui só os originais. Porque, como eu falei, Pânico aqui é o top 1 dos originais em maior bilheteria. Mas se eu fosse contar as continuações, literalmente os 6 filmes de Pânico estariam nessa lista. Então, tipo, ia roubar muito. Mas, se você gostaria de saber, tá aqui a curiosidade pra você. O filme slasher que mais fez dinheiro foi o Halloween de 2018, que fez 255,6 milhões em bilheteria. Esse é o filme que mais fez grana entre todos os slashers.
Mas me diz então, você já sabia de tudo isso? Comenta aqui embaixo se você já sabia. Tinha noção de que Pânico era o número 1 entre os originais em valor de bilheteria? Suspeitava? Achava mesmo que Halloween ficaria lá em 6º lugar, mesmo sendo o filme mais importante de todos os tempos para o slasher? Curtiu esse vídeo? Deixa um like, por favor, aqui nesse vídeo, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve se é a sua primeira vez aqui para ver mais vídeos como esse aqui da temática terror, principalmente Pânico, e muito mais vídeos da temática de horror que teremos ainda nesse mês de outubro, que é mês de Halloween. Teremos muitos vídeos aqui pra você, todo dia, 2 vídeos por dia, um às 6h45 e outro às 9h45 da noite. Segue o Speed Nerd lá no Instagram, @canal Speed Nerd. Se quiser seguir eu também, @EzeXmith. Eu fico por aqui, valeu, até a próxima, tamo junto!